Oi, gente! Tá no ar o meu, o seu, o nosso podcast Agro 2 e eu tô aqui muito bem acompanhada por ele, Pedro Maia. Que isso, também estou muito bem acompanhado com a minha parceirona aqui de bancada, Janaína Honorato. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aí no nosso podcast. É isso aí, hoje o tema é um trava-língua pra mim, você consegue falar tranquilo? Remineralizador de solo. Remineralizador de solo, o famoso pó de rocha, é ou não é? Será que é? Será que é? Só pó de rocha ou Acho tem que mais não é, coisa não. aí? Nós vamos descobrir que não é, ó. Nós vamos apresentar já os entrevistados, porque o tema é bem robusto, né? Para você que tá precisando saber mais sobre esse assunto aí, tá querendo saber mais informações sobre fertilizantes minerais, esse podcast é para você. Olha, nós vamos apresentar o administrador de empresas, economista e atual CEO e sócio da Trato Agro, que é a primeira empresa que teve o registro, né, no Ministério da Agricultura para comercialização desse tipo de remineralizador. O Daniel Antunes, seja muito bem-vindo ao Agro 2. É um prazer ser meu. Seja bem-vindo, Daniel. Muito prazer, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. E você que tá com a tela aberta aí, você já consegue ver, ele é empresário, professor, gestor público e atual secretário de Estado da Indústria, Comércios e Serviços, Joel de Santana Braga Filho. Seja muito bem-vindo ao Eu que Agro 2. agradeço aqui a oportunidade para a gente explicar um pouquinho o que é esse projeto. Bacana. Eu queria começar com o Daniel, pedir licença aqui pro Pedro, Fica à vontade. para conceituar, né? Porque às vezes tá ouvindo aí pó de rocha, vai e vem, é muito burburinho, redes sociais falando isso, aquilo, o produtor lá, o vizinho, já tá implantando, diz que gostou. E aí, o que é o remineralizador? Tô falando que o negócio é difícil de falar. O remineralizador, ele é o pó de rocha. Mas eu costumo dizer o seguinte, todo remineralizador é pó de rocha, mas nem todo pó de rocha é remineralizador. É aí que está a grande diferença. Só pode ser considerado remineralizador aquele que passou pelo processo do Ministério da Agricultura, o famoso MAPA, e aí ele é certificado porque ele atende todas as normas e as necessidades da agricultura. Existem outros pós de rochas que não atendem toda a necessidade da agricultura e aí não podem ser classificados como remineralizadores, mas que ainda assim vem sendo comercializado no mercado, o que acaba atrapalhando aí esse crescimento dos remineralizadores, que eu acho que tem tudo para ajudar a agricultura do Brasil. Qual que é o principal objetivo desse produto, assim, pro produtor, para ficar bem claro, bem didático, assim, né? Na parte técnica mesmo. Às vezes assim, escuta tantas coisas, né, nessa era da informação que fica meio perdido, né? O que é verdade, o que não é. Tá. O remineralizador, e ele leva esse nome, porque ele não pode ser classificado como fertilizante, porque para ser fertilizante ele tem que atender algumas características que o remineralizador não atende. Mas o remineralizador, ele vem como um aditivo para o solo. Ele tem um efeito muito parecido com o do fertilizante, mas sem a agressividade que o fertilizante tem. Sem a parte química, né? Sem a parte química. Como ele vem do próprio solo, é como se você estivesse recompondo o solo com o mineral que ali está faltando para ele, da própria origem dele. Então, basicamente é isso. E aí, numa explicação mais simples, é você levar potássio, levar fosfato e outros ingredientes para o solo que vinham através de ação química da própria rocha. Caramba. Bacana. E nesse conceito, Joel, vem a sustentabilidade, né? Eu queria que você falasse sobre esse assunto, né? Olha, o mais importante é para o grande público e a gente dizer um pouquinho até para o leigo o que é esse projeto dos remineralizadores. É um projeto que a gente vai utilizar aquilo que era descartado muitas vezes, porque muitas mineradoras, quando elas vão fazer a mineração propriamente dita, aquilo que ela tira do solo para poder ser o mineral que vai ser comercializado, e existe o rejeito, né, que a gente fala o resíduo, eles não gostam de falar rejeito, Bypass. o resíduo. E a gente tem um preconceito no Brasil muito grande, né, contra os minerais, porque as mineradoras, a gente tem o que a gente vê na televisão é aquela cena de Brumadinho, ou a gente vê a cena de Serra Pelada, que a mineração deixava uma degradação do solo.
E isso é o que a gente quer aqui com esse projeto, que é um projeto, vamos dizer assim, inicial, mas é um projeto pioneiro em que a Embrapa do Brasil nos procurou, por Goiás ter já casos como da Trato, como outras empresas que também já estão pesquisando e fazendo a utilização desses resíduos, que é o pó de rocha, que ele disse, é o resíduo que você tirou do solo e não serviu para mineração. Então ele ficaria ali depositado como resíduo e para poder fazer ali aquela preocupação da guarda desse resíduo. Como que ele seria utilizado? E que é uma coisa que pode ser feita de melhor maneira, que a agricultura brasileira, que tanto necessita aí de fosfato, que tanto necessita aí de fertilizantes, ainda mais depois da guerra da Ucrânia, que a gente viu que houve um desequilíbrio mundial na questão dos fertilizantes. Então a Embrapa tem esse projeto que é nacional. Ela nos procurou porque nós temos aqui em Goiás a Secretaria de Indústria e Comércio, ela também é a secretaria responsável pela Secretaria de Mineração. Então nós temos a Superintendência de Mineração que vem desenvolvendo há 2 anos o Plano Estadual de Recursos Minerais. A gente tem um projeto junto com a Universidade Federal de Goiás, junto com outras universidades do Brasil, onde a gente contratou com recursos do governo Ronaldo Caiado. O governador Ronaldo Caiado, junto com a Sudeco, investiu mais de 4 milhões nesse plano. E esse plano visa o quê? Esse plano visa mapear o estado de Goiás. Hoje nós só temos 35% do solo mapeado. Goiás é um estado muito rico em minerais. Tanto é que nesse exato momento nós estamos com 3 novas descobertas de minerais críticos, que são os minerais críticos. A gente fala que não é que é crítico, não, é um bom, porque é um mineral que faz parte da terra rara. Terra rara é aquele que é utilizado hoje, principalmente na descarbonização. O que quer dizer isso também? Vamos colocar ao pé da letra. Hoje, a fabricação de carros elétricos, que está em voga no mundo todo, de motores elétricos e tudo que não utiliza o combustível fóssil, o querosene da aviação. Então a gente precisa substituir até para não houver essas mudanças climáticas que estão afetando o mundo. E a gente vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente está vendo as queimadas, isso que está acontecendo nesse exato momento. Tudo isso é por conta do desequilíbrio ambiental que o mundo passa. E para que isso a gente possa ter uma responsabilidade social, a Secretaria há 2 anos vem desenvolvendo o plano. A gente já apresentou a primeira etapa, que foi há 6 meses atrás, ali na Assembleia Legislativa, porque tem que ter uma lei, aí tem aprovada, e a gente apresentou todos os resultados deste plano, e a gente quer, então, com este plano, fazer com que todas as atividades econômicas voltadas para a mineração, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, com a secretária Vulcanes, que nós temos uma legislação muito rígida no estado de Goiás, que muitas pessoas pensam, o estado de Goiás é fácil tirar uma licença. Não, não é que é fácil tirar uma licença. O estado de Goiás foi o estado que mais modernizou o licenciamento ambiental através de um projeto inovador chamado IP, que hoje tem menos mão humana. Porque o que acontecia antigamente você, para poder ter uma atividade mineral, para você tirar uma licença para fazer uma mineração. Eu falo mineração, não é só o ouro, que a gente tem um investimento de 1 bilhão em Mara Rosa hoje, com a Clara dando ali mais de 1.000 empregos. Nós temos hoje, com terras raras, em Serra Verde, investimento mais de 1 bilhão também, sendo todo exportado para a China. Nós temos hoje a Clara e a Rothschild com um projeto em Nova Roma de 2 bilhões e 800 milhões na extração de magneto, que é um mineral que faz parte dos motores elétricos. Ele puxa a energia da bateria para o carro andar, para o navio andar, para todos os vamos dizer assim, para tudo que utiliza motores elétricos, geradores. Ele faz
um papel importantíssimo. 120 gramas desse magneto é utilizado na fabricação de um motor. E Goiás teve o privilégio, depois da Austrália, de descobrir 3 minas no mundo todo. Depois da Austrália, foram essas minas que foram descobertas aqui em Nova Roma, em Iporá e em Serra Verde, que já está sendo explorada depois de ter passado por um processo da mineração e ter passado por toda a legislação ambiental com as licenças devidamente autorizadas. Então, esse projeto que agora nós estamos fazendo com a segunda etapa do projeto, que é o PERM, que é o Plano Estadual de Recursos Minerais, a Embrapa, em parceria com o MAPA, com o Ministério da Agricultura, com as empresas, aqui a Trato, tem outras empresas, a Landmine, outras empresas que também estão fazendo as pesquisas que eles utilizaram, o fosfato ou esse pó de rocha que foi retirado e ia ser ali depositado num ambiente guardado, porque eram resíduos que eram chamados muitas vezes de resíduos que não tinham utilização. Eles foram comprovadamente, cientificamente, por essas empresas, que eles aumentaram a produção agrícola, principalmente da soja, em mais de 3% a produção. Quer dizer, o uso desses remineralizadores aumentaram a produção de soja no estado de Goiás. E com um produto natural, como vocês mesmos disseram, que é um produto que a gente iria, às vezes, descartar ou então ter que armazenar e as empresas iam ter que pagar para fazer o armazenamento. Hoje, eles estão sendo utilizados para o bem do próprio solo e para o bem da produtividade. Quer dizer, a gente está aumentando a produtividade da nossa agricultura utilizando aquilo que seria, às vezes, descartado ou então geraria depósitos que teriam que ser monitorados, porque teriam que ser ali guardados de uma maneira responsável por conta da legislação. Então isso é de uma importância que vocês não têm ideia o que esse projeto pode ser para o futuro, porque isso aqui é um projeto inicial que agora, com essas pesquisas, com essas empresas que fizeram de forma privada, o Estado agora vai investir 25 milhões em parceria, em PPP, com o governo federal, para se tornar um projeto nacional e com os cientistas, com as universidades, com os pesquisadores, com aquelas pessoas que têm o conhecimento e que já trabalham nesse setor, pode se tornar isso muito maior. Então, eu vejo isso daqui como uma inovação para o Estado, para o Brasil e para o mundo de uma forma assim, inigualável, porque nós vamos fazer a diferença mostrando que a utilização desses resíduos serão importantes para o futuro do Brasil, o futuro também da agricultura, para o futuro da pecuária, porque é uma cadeia produtiva que está em jogo. Interessante, né, Pedro? É porque sai do solo, né, Daniel? E volta para o solo. Queria que você falasse dessa origem, porque não é algo novo, né? Se utilizar esses minerais, né? Não, a utilização de minerais vem de 1930, alguma coisa assim. Inclusive, nós temos antecedendo isso, na década de 20, por aí, um livro que já falava sobre o pão de pedra. E ele cita o pó de rocha. Mas como disse o Joel, e é importante, até completando um pouquinho aqui, já que ele puxou o gancho da questão de resíduo, nasceu como resíduo. Mas hoje a gente entende como uma oportunidade. Porque nós, no caso da Trato, a gente está há 10 anos fazendo pesquisas e estudos com o remineralizador. E a gente percebeu que você pode utilizar outros resíduos em conjunto com o remineralizador que dão um resultado muito próximo do fertilizante. O que eu quero dizer com isso? A gente pode usar material orgânico misturado com o remineralizador e aí você vai estar gerando fontes de fósforo e de potássio. Você pode usar minérios de outros estados que têm
uma composição geológica diferente da nossa, que é o caso de Minas Gerais, onde eles têm muito mais rocha fosfatada do que rochas com concentração de potássio, que é o caso da nossa aqui, que até por isso o nosso produto se chama FMX, porque ele é derivado da rocha fino de micaxisto, que é a que tem a maior concentração de potássio. Em outros estados, você vai ter rochas que têm fosfato, você tem o calcário. O calcário é uma rocha. Quer dizer, o produtor já usa a rocha há muito tempo, só que se criou um nome comercial para o calcário e ele nem sabe que a origem é rocha. Só que qual que é o papel do calcário? É você equilibrar o pH. Qual que é o papel de alguns remineralizadores? É você abastecer a terra com o que está faltando dela. No caso, o potássio ou o fosfato. E você pode misturar elas e aí ter o que a gente chama de um fertilizante simples, onde você tem um fertilizante natural com o mesmo efeito do químico, mas com origem das rochas e de produtos orgânicos. O que eu falo de orgânico? Você pode usar cama de frango misturado com a rocha, você pode usar dejeto, tanto bovino como suíno, também misturado, e você vai ter o princípio potencializar, né? Vai potencializar, você tem aí um adubo simples. Então, quer dizer, e outros rejeitos. Então, eu acho que, além da importância do projeto dos remineralizadores, com o tempo, ele vai puxar outros materiais que não são mais utilizados ou que teriam que ficar estocados de alguma forma em diferentes tipos de negócio que vão poder ser utilizados na agricultura. Entendi. Daniel, e aí também entrando um pouco nessa parte técnica aí que você está falando, tem um fertilizante muito comum, amplamente utilizado principalmente no HF, que é o iorim. Né? O iorim tem de 18% a 25% de fósforo. Então, o fósforo é um elemento importantíssimo, né, para as lavouras aí e tudo mais. E o pó de rocha, em algumas situações, ele pode chegar a substituir o uso do iorim, por exemplo? Ele pode complementar, porque você vai ter... Você tem rochas que vai ter uma concentração de 8%, 10% de fósforo, e aí você precisa, na agricultura, você precisa de 10 pontos de fósforo, 10 pontos de potássio. E nem sempre você vai conseguir essa concentração total só da rocha. Então você vai poder misturar com o iorim, ou você pode usar a própria cama de frango, porque a cama de frango tem o fosfato também. É uma bomba na cama de frango, tem tudo. Tem tudo. E dentro desse processo aí de usar esses minerais, eu queria que você falasse da parte de conservação do solo, né? Porque quando você compara químico com a utilização desses materiais que você acabou de dizer, inclusive mesclando com a parte orgânica, a conservação do solo é outra, né? Sim, é outra, porque a grande diferença eu costumo dizer o seguinte, o químico tem um papel importante na agricultura. Claro, a gente não está demonizando Exatamente. nada aqui. A intenção é melhorar Uma o que já ferramenta a tem, mais. né? Uma Isso. ferramenta a mais. Eu gosto de deixar isso muito claro, porque a nossa agricultura cresceu e chegou no que chegou com o uso do químico. Consegue Isso- alimentar todo mundo por conta disso, Isso é inclusive. indiscutível. Sim, mas o que a gente percebeu com os remineralizadores é que você usando os dois em conjunto, você mantém essa produtividade e você cuida da saúde do seu solo. O que é cuidar da saúde do solo? O químico tem algumas coisas que o remineralizador... O químico não tem algumas coisas que o remineralizador traz de benefício para o solo, que são os micronutrientes. Então, para algumas lavouras é muito importante o boro, que você não tem no químico, mas você vai ter no remineralizador. E tem outros micronutrientes que vão trazer estabilidade para o seu solo. Então, com o passar do tempo, você vai usando cada vez menos químico, até que você traz o seu solo para o estado natural dele. E quando ele vem para o estado natural, ele se torna muito mais produtivo do que ele era com a utilização do químico. Eu ouvi dizer que traz rejuvenescimento do solo. Isso é real? Isso é verdade, é verdade.
Então, eu costumo dizer que traz para o estado natural, que seria a mesma coisa do rejuvenescimento do solo, porque aí é um trava-língua, assim como um remineralizador, né? É difícil. Você treinou para falar sempre isso? Porque tem que dar palestra, tem 10 tem que anos fazer, que ele pesquisa, né? né? 10 anos falando remineralizador, ficou fácil, né? Sai de Dá um uma vez. trava-língua, né? Da remineralizadores, né? Então, Se fala rápido, não sai, não. Não sai, mas é isso aí, o preconceito. E eu até fiz um filme na Secretaria de Indústria e Comércio para mineração, para a gente levar para todas as palestras, para tirar o preconceito que existe contra as mineradoras e contra os minerais. Por quê? Porque hoje os minerais estão em tudo. Estão na nossa roupa, estão no nosso relógio, estão na maquiagem das mulheres. Então, na verdade, sem os minerais, ninguém vive, mas precisam ser extraídos de alguma forma do solo. Então, isso a gente precisa mostrar. Goiás é um estado que tem um solo muito rico, como eu disse, só 35% do solo está pesquisado, nós temos ainda 65% do solo para pesquisar. Se em 35% do solo nós temos já essa riqueza toda, aí nós somos os maiores produtores de bauxita, nós temos a produção de ouro aí, investimento em bilhões em produção de ouro que está sendo feito no estado de Goiás, as terras raras aí que nós temos aí 3 grandes multinacionais investindo na extração, quer dizer, só em Nova Roma tem 4.800 habitantes. Sabe quantas pessoas estão previstas para serem contratadas para trabalhar nessa nova mina? 5.000 pessoas. Mais pessoas do que vivem na cidade hoje. Então, também a gente, como governo, a gente precisa preparar, precisa poder também ajudar aos administradores, o prefeito, a gente precisa também ajudar a sociedade, conversando em programas como este, a chegar à sociedade o que é que está acontecendo, as inovações que estão acontecendo, para as pessoas poderem saber o que vai ser extraído do solo. Só para te dar um exemplo, esse material e esse novo mineral que vai ser extraído de Nova Roma, ele só será 0,003% da terra que vai ser extraída, que vai ser extraído esse mineral. Quer dizer, essa terra vai voltar para o local onde ela foi retirada e ela vai voltar com uma vantagem. Ela vai voltar remineralizada, ela vai voltar com uma questão muito maior para poder ali ela ser ativada para a agricultura mais fértil, porque ela foi ali manejada da maneira correta, dentro das novas legislações, das novas licenças ambientais, e o reflorestamento que vai ser feito pelo compromisso da mineradora é enorme. Isso está acontecendo já hoje. Se a pessoa visitar a cidade de Mara Rosa, se vocês verem um lago que foi formado, está sendo formado lá com a mineração de ouro, que foi extraído, que foi transformado num parque que vai ser devolvido à sociedade. Hoje a cidade de Mara Rosa não tem um quarto de hotel para alugar. Não tem, porque o que gerou de emprego, então isso movimenta a economia. Então projetos como esse, essas novidades e essas inovações que a gente pode fazer com os remineralizadores, são coisas que o futuro, quando olharmos para trás e olharmos aqui para 2024, a gente vai poder notar o que a gente conseguiu fazer um hub, porque o hub vai ser em Goiás. O hub em Goiás pôde fazer em prol do meio ambiente, em prol também da produtividade, do rejuvenescimento, aí, como você diz, da terra, e também a gente fazer com que as próximas gerações tenham esse olhar e tenham essa responsabilidade também ambiental, porque nós estamos num momento
vamos dizer assim, no mundo, eu vejo a aviação hoje, os americanos, principalmente a Boeing, tem que trocar o combustível em 2 anos, 20% do querosene, porque um dos maiores poluidores do mundo hoje são o querosene da aviação. Então, eles vão ter que substituir esse querosene em 20%. A Boeing é pioneira nesse projeto. O Goiás já foi procurado, porque eles precisam do etanol. E nos Estados Unidos, o etanol anidro, que é retirado do milho, que vai ser o combustível SAF para os aviões substituírem os 20% do querosene. No Brasil, a gente tem uma tecnologia mais avançada com a cana. E as usinas mais modernas do Brasil estão em São Paulo e depois em Goiás. Então, com isso, o governador conseguiu fazer uma redução dos impostos da cana para que os investimentos que sejam feitos nessas usinas de nova geração, que é a geração número 2 das usinas, precisam de investimento de R$1 bilhão para fazer uma usina do etanol de nova geração para poder substituir o combustível da aviação. Então eu estou dizendo que tudo é um conjunto. Os remineralizadores, o combustível da aviação, o manejo do solo, o reflorestamento, tudo isso faz parte de uma responsabilidade social que não adianta a gente só falar e ir nos eventos do COP, ir nos eventos mundiais e não pôr em prática. Aqui a gente está colocando em prática, a gente está fazendo nosso dever de casa, a gente está dando a nossa contribuição, a gente está fazendo aqui um pouco, que se cada um no mundo fizesse um pouco disso que nós estamos fazendo aqui agora, o mundo estaria melhor. Hein, Daniel? E eu queria só aproveitar o gancho. Quando a gente fala da cana-de-açúcar, eu acho muito importante a gente lembrar o seguinte. Eu costumo fazer aí um paralelo com o carro elétrico, né? O carro elétrico, todo mundo fala da importância dele para o meio ambiente, mas a gente acaba não discutindo onde é que nós vamos colocar essas baterias quando forem trocadas. E no processo da cana, eu acho muito importante, e principalmente do etanol e tudo mais, a gente lembrar o seguinte: é muito importante a gente ter um combustível que é menos poluente, que é ambientalmente correto, mas que poderia também ser produzido de uma forma ambiental, com o uso do remineralizador. Sem dúvida. Porque você tem um produto, você tem um combustível que é ambiental, mas que ainda é produzido com químico. E você poderia fechar essa cadeia usando remineralizadores, usando materiais orgânicos e outros materiais que vêm de solo ou de outras origens, e aí você tem uma cadeia completa ambiental. Como é que... Eu só completando aqui o que ele está dizendo, por exemplo, no Brasil nós temos fábricas, eu estou recebendo, cheguei agora, estou recebendo uma comitiva de chineses que estão aqui, mais de 20 empresas chinesas. Nós trouxemos algumas empresas já para Goiás, a Weichai e a Xinte de placa solar, porque hoje a China é um país que tem uma evolução tecnológica muito grande. E eu tive com o governador em novembro lá. A primeira coisa que eu assustei quando eu olhei para o céu de Pequim, eu tinha ido há 10 anos atrás e o céu de Pequim era cinza. Aí eu perguntei para o governador de Hebei, eles receberam a gente, o que tinha acontecido, se era o clima ou se era o tempo, o que aconteceu com o céu de Pequim que estava azul. Limpo. Eles falaram, nós desligamos as nossas usinas que utilizavam lenha, hoje nós temos usinas fotovoltaicas, nós temos a utilização de outras energias. Como ele disse, o carro elétrico é uma alternativa, mas, por exemplo, a BYD está vindo para o Brasil, vai fabricar aqui o carro elétrico, mais o carro híbrido a álcool. A álcool como? Utilizando álcool e energia. Por quê? Porque aí vai ser um carro totalmente limpo, verde e utilizando tecnologias. A gente ainda não tem condições de eletrificar, porque a gente não tem energia para poder fazer com que todos os carros sejam elétricos. O carro elétrico, ele é uma alternativa, sim, para cidades, para grandes cidades, para poder... por exemplo, os utilizadores de carros que fazem o Uber, o 99, quem faz de carros que utilizam dentro de capitais, isso sim, para poder despoluir as grandes cidades. Agora,
combustível, como nós temos no Brasil essa tecnologia do álcool, que é um combustível limpo, nós precisamos também fazer essa alternativa, porque o álcool é um combustível que ele faz com que o mundo seja melhor. Ele precisa ter mais investimento, ter mais também compromisso do governo federal em apoiar e também fazer com que não fique na mão de poucos produtores, porque às vezes isso também pode ser uma forma do controle do preço, e também tem investimentos, porque teve aí no governo Dilma, por exemplo, as usinas quase quebraram, não houve um reajuste ali, dá tempo, então não houve ali, muitas pessoas deixaram de fabricar o etanol, foram fabricar açúcar, porque o açúcar ele rendia naquele momento, e aí desaceleraram o programa que chamava Proálcool. Então isso tem que ter uma responsabilidade também dos governos em ter um programa onde envolva os empresários, a sociedade e as pessoas. Não é que todos os carros serão elétricos, todos os carros serão... O que a gente tem que tirar é o combustível fóssil. A gente tem que utilizar o etanol, que é fabricado no Brasil, que dá emprego no Brasil, que usa o mineral, que aqui a gente está dizendo, os remineralizadores, que pode melhorar a produção da cana, e aí a gente vai utilizar o nosso solo de uma maneira mais correta, evitando queimadas, evitando muitas outras atividades que possam agregar na nossa economia e a gente não ficar dependente de todas as questões também de importação de petróleo. Lógico que vai ter petróleo, algumas áreas vão utilizar o petróleo, mas nós temos que ter alternativas e poder fazer com que o Brasil seja cada vez mais verde. Falando em alternativa, Daniel, eu queria que você falasse dessa prática conservacionista que vocês são pioneiros, né, a Trato. 10 anos, né? Quem conseguiria imaginar que já teria pesquisa nesse assunto? Eu queria que você falasse como que surgiu essa ideia. Não, sei que não é uma ideia, é algo que foi trabalhado ao longo dos anos, tem pesquisa, tem muitas cabeças pensando aí. E como que vocês foram parar dentro do programa do governo, todo esse aspecto para, pode-se dizer, remineralizar Goiás? Tá. Na verdade, surgiu de uma ideia. A ideia surgiu a princípio do meu sócio, do Nassim Mamed. Nós tínhamos aí um scrap, um rejeito na nossa operação. Nossa principal atividade é mineração. Nós somos uma empresa que possui 3 pedreiras no estado de Goiás. Uma delas, da onde sai o FMX, já tem 40 anos de operação, em Aparecida de Goiânia. Somos uma das mais antigas, que é a Pedreira Araguaia. E nós tínhamos que armazenar esse rejeito. Por uma questão ambiental, a gente não podia jogar ele fora. Então, ele ficava armazenado num canto da pedreira. Tem todo um custo de transporte, o armazenamento daquilo. Nossa empresa é uma empresa que tem uma responsabilidade social e ambiental já há muitos anos. Inclusive em Aparecida de Goiânia, nós participamos lá de um projeto que é a Horta na Escola, onde usa remineralizador. A gente tem um envolvimento muito grande com o entorno da nossa pedreira, onde a gente disponibiliza nossos caminhões de água para percorrerem as ruas, jogando água para evitar pó e tudo mais, que é algo que uma pedreira gera. E o meu sócio, caminhando pela pedreira, percebeu que onde a gente fazia o armazenamento do rejeito, começou a crescer vegetação. E isso deixou ele curioso. E foi quando a gente contactou a Embrapa. Mas para entender o que poderia ser feito com aquele rejeito, sem saber o que seria. E a Embrapa pegou um pouco desse material, fez alguns testes e viu a concentração de potássio. E daí se iniciou uma parceria entre o nosso grupo e a Embrapa, numa pesquisa que durou 3 anos, porque como hoje as pesquisas são mais rápidas, mas como a gente foi pioneiro, não se sabia nem o caminho, mesmo a Embrapa com toda a experiência que tinha. Entender o que tinha na mão, né? Exatamente. Então foram 3 anos de pesquisa com a Embrapa e aí a gente percebeu que realmente ele poderia ser um substituto na questão do potássio do fertilizante. Aí nós levamos todos esses estudos para o mapa, o Ministério da Agricultura fez uma análise
e achou que realmente a gente poderia ser registrado como remineralizador. E daí se iniciou o trabalho. Até então vocês não pensavam em agro de maneira... Porque o ramo de vocês era completamente mineração. Mineração. Como eu disse, como nós somos uma empresa já tradicional, 40 anos, e uma empresa muito profissional, no momento que a gente descobriu essa questão dos remineralizadores, a gente já decidiu de imediato separar as operações. Foi quando nós criamos a empresa Solo Rico, que o nome da empresa é Solo Rico, Trato é o nome fantasia, para cuidar da gestão desse material para o agronegócio. E aí se iniciaram pesquisas. A gente iniciou pesquisas com universidades, temos pesquisas com a UFG, temos pesquisa com outras universidades e temos também alguns trabalhos que são feitos fora daqui de Goiás, no sentido de uso de materiais orgânicos e de utilização de potencializadores do FMX, onde a gente possa extrair mais potássio da rocha. Então, daí para frente foram estudos, foram testes, porque é muito difícil você colocar no mercado um material que ninguém conhece. Então, você fala para a pessoa, você vai jogar aí, na época se usava muito pó de rocha, né? Você vai jogar pó de rocha na sua agricultura e vai nascer alguma coisa? O cara falava não. Então nós começamos a fazer... O produtor quer ver, né? O quer negócio ver. dando então, certo. A gente iniciou o que é chamado de testemunho. Então a gente fornecia uma quantidade de material para o agricultor, onde ele aplicava numa pequena área e a gente fazia o comparativo com o resultado químico. O famoso lado a lado. O lado a lado. E se percebeu que o resultado sempre era muito interessante. E com isso os agricultores foram cada vez usando mais o remineralizador na sua área e hoje a gente tem áreas que usam 100% de remineralizador. Inclusive tem algumas áreas que foram as primeiras que começaram a operar com a gente, que hoje não usam mais químico e que tem uma produção superior ao que tinha com químico. E hoje o que é a dosagem por hectare, mais ou menos? Depende muito. Depende da análise, né? Da análise. É muito importante a sua pergunta, porque muita gente gosta aí de passar uma receita pronta de bolo. Me dá uma dica aí. Nossa empresa não trabalha dessa forma. A gente só passa para o agricultor o manejo depois de fazer análise. E a gente costuma trabalhar com 3 tipos de análise. A gente faz análise de solo tradicional, que todo agricultor já conhece, onde ele identifica ali o resíduo de potássio, de fosfato e outros... Macro e micro, né? Macro e micro, isso. Bom, feito isso, a gente indica uma quantidade de FMX. E durante o crescimento da agricultura, a gente faz análise foliar. Por quê? Para ver o quanto realmente a folha absorveu daquele remineralizador que ali foi aplicado. E por último, agora, nós estamos em parceria com uma empresa de análises nova, nós estamos fazendo uma análise que chama DNA do solo, onde, além do que sai no resultado do foliar e do resultado de análise tradicional, a gente identifica os micronutrientes que estão lá no solo, que na foliar você não consegue ter, e nem na análise tradicional. Qual a importância disso? Com todas essas informações, a gente consegue, na safra seguinte, indicar com precisão qual tipo de remineralizador é indicado para ele e a quantidade ideal. Então, nós já tivemos agricultores que partiram, num primeiro momento, de 3 a 4 toneladas por hectare e hoje usam 1,5. Então vai se reduzindo porque a saúde do solo está cada vez melhor. Cada vez melhor. O que demonstra melhoria. Além de indicadores que são muito simples para o agricultor. A gente, na nossa apresentação, a gente tem muitos testemunhos de agricultores. Porque eu digo que estudo é importante, pesquisa é muito importante, mas nada substitui a voz do agricultor. Quando o agricultor vai lá e fala, eu usei e funcionou. Prova Quando social, ele fala né? a cerca, né? Ô, vizinho, É o tô usando vendedor. um negócio Tô aqui. usando. E isso da cerca é muito interessante, porque o FMX ele tem uma propriedade interessante que é a retenção de água. Por ele ser um pó, ele retém e você diminui o estresse hídrico, o que é muito interessante. Numa época como essa, por exemplo, nós estamos vivendo Só agora. uma curiosidade, Daniel. O que significa FMX?
Fino de mica-xisto. É o nome Fino da de rocha. mica-xisto. É o nome da rocha. Perfeito. E aí, com a diminuição do estresse hídrico, o que que acontece? Você pega duas propriedades lado a lado, uma que aplicou FMX e a outra não. Quando vem a época da safrinha, que aí você tem menos chuva, aquela que aplicou ainda está verdinha e a outra já não mais. E aí cria a curiosidade, porque ele vai perguntar, "Pô, como é que meu vizinho ainda está assim?" Aí o cara vai falar, porque eu usei remineralizador. Valeu. Isso é uma vantagem muito importante. É lógico, tem que ter alguma quantidade de chuva para que ele tenha aquela retenção. E o que é interessante, como ele é uma rocha, ele trabalha numa sincronia muito interessante com a planta. Então ele consegue liberar a quantidade de água que simplesmente a raiz precisa. A gente identificou isso principalmente na soja. Na soja, quando a gente vai fazer dias de campo, a gente costuma fazer um corte da área onde tem remineralizador e onde tem químico. E é visível. A raiz, aonde você aplicou remineralizador, fica às vezes 2,5 vezes maior do que a raiz que utilizou o químico. Caramba. Porque em função dessa retenção de água, a raiz vai buscando cada vez mais fundo os micronutrientes e a água que ali está depositada. O que traz um maior enraizamento e, como todo agricultor sabe, com enraizamento maior, você vai ter também uma folhagem muito mais sadia e vai ter o maior número de grãos por folha. Como a gente está falando de vários nutrientes, serve para qualquer tipo de cultura também, né? Qualquer Que é a tipo. curiosidade, às vezes, do agricultor. Sim, eu posso falar para você, no caso da uva, que já é um tipo de cultura que ela já é mais ambiental, ela costuma usar menos químico. Nós fizemos um teste na uva e aumentou o Brix da uva. Você tem uma uva com Brix maior. O Mais potássio, né? docinha. O potássio, ele traz a doçura das frutas. Que bacana. Legal demais esse projeto. E como que você, a Trata e o governo do estado se conversaram, entraram em contato e esse programa está nascendo aí, esse fruto, que eu creio que vai gerar, inclusive, muito fruto para Goiás, não só para Goiás, né? Tem muita gente de olho na gente, né? Sim, eu acho que assim, Goiás está dando um pontapé para o Brasil. Eu não tenho dúvida de que o Brasil vai ser um país que vai utilizar muitos remineralizadores. Hoje, no sul do Brasil, eles usam muito remineralizador. Eu acho que o sul é o estado que mais usa remineralizador. Depois vem Goiás e depois São Paulo. Apesar de São Paulo e o sul ter um número maior de pedreiras ou de indústria de mineração cadastradas no mapa, nós só temos 9 aqui no estado de Goiás, mas a gente já tem uma utilização muito grande de remineralizadores. E eu acho que a importância do governo do estado num projeto desse é a visibilidade que dá de uma forma ampla e geral, não só para Goiás, mas para o Brasil como um todo, a credibilidade, porque dá uma chancela no remineralizador de que realmente ele é funcional e pode ser utilizado na agricultura. Isso tira preocupação e algumas dúvidas dos agricultores e gera o interesse do agricultor em buscar o remineralizador, porque tem alguns que ainda não conhecem e com o envolvimento do governo do estado vai fomentar isso. Além do hub, como disse o Joel, eu acho que a parte mais importante de todo esse projeto é o hub, porque no hub vai ter a troca de experiências, vai ter a troca de conhecimento e a gente vai poder melhorar os remineralizadores e levar ele para um outro nível. Eu costumo dizer que eu não tenho dúvida de que em alguns anos, mesmo os fertilizantes químicos vão fazer uso de remineralizadores. Na composição. Na composição. Eu conversei já com algumas indústrias de fertilizantes e existe essa ideia. Existe, é lógico, uma complexidade, porque um é líquido, outro é sólido, então operacionalmente isso ainda não é algo simples, mas já pensam nisso. Então, mesmo os produtos químicos vão ser menos agressivos do que são hoje, o que seria fantástico para o nosso país e, quem sabe, para o mundo. Bacana. Quer acrescentar alguma coisa? Não, irretratável, corretíssimo. Acho que vai revolucionar, né, a agricultura, porque
tanto se fala, né, de sustentabilidade e a gente está cada vez produzindo mais em área menor. Cada vez isso, mais verticalizando, né? E unindo forças com a biotecnologia, com o melhoramento de plantas, a parte genética, mais essa parte de fertilidade do solo, o céu é o limite. O céu é o limite. Daqui um dia estamos plantando lá na Lua também. É o que eu ia dizer. Nós vamos, quem sabe a gente vai exportar para a Lua, né? Com certeza. Vamos mandar aí numa espaçonave do X, né? O clima já se tornou uma questão assim de investimento, porque a gente fez um podcast aqui sobre orquídeas. Orquídeas que só dão no sul, aqui o pessoal faz em estufa climatizada. Sim. E lá ao contrário. Então, eu acredito que cada vez mais vai se avançando e produzindo onde ninguém produzia antes, onde era completamente nosso. O solo hoje ele é um mero substrato, porque você consegue fazer o que você quiser com o solo hoje, de qualquer região. O exemplo disso é o vinho, né? O vinho, durante muito tempo, se dizia que era impossível produzir vinhos de qualidade no Brasil. E a gente hoje produz vinhos de qualidade em lugares que menos se esperava que pudessem ser produzidos. Hoje tem uva deliciosíssima, sabe onde? Piauí. Pirinópolis, ele também tá bombando ali. Pirinópolis. Goiás Jaraguá, nem se né? fala, mas no Nordeste tá produzindo assim, ó. Olha, quem diria? Eu tenho uma mãozinha nisso aí. Quando eu fui secretário em 2008 do Alcides Rodrigues, a gente conseguiu 6 milhões a fundo perdido numa verba da FINEP e a gente buscou lá em Caxias do Sul um agricultor que está aqui na cidade de Pameri hoje, e ele introduziu em 25 municípios goianos as cepas das uvas. E o que a gente fez com esses 6 milhões? A gente levou esses 25 municípios para a Embrapa Uva e Vinho, que fica em Caxias, onde é feito, né, os vinhos de maior qualidade hoje no Brasil, para poder ensinar a fazer o manejo de como plantar e em que cada região goiana poderia dar um tipo de vinho. Então, já existia ali em Paraúna, o ex-prefeito tem uma das maiores indústrias hoje de suco de uva, inclusive o suco de uva branca, né, que a gente fala, ele é muito famoso, esse suco dele é vendido aí para o Brasil todo. Ele tem o vinho também conhecido, mas tem um vinho em Pirinópolis, que é um vinho que tem o maior valor agregado, é do Dr. Marcelo. Tem o vinho também da Sheila, que também é outra que está investindo, e desse início que a gente fez aí em 2008, a gente fez a primeira festa da uva e vinho, a gente fez ali em Santa Helena, porque em Santa Helena tinha uma grande plantação de uva, mas a uva que era plantada em Santa Helena era toda levada para o Rio de Janeiro, e lá que era feito o manejo e a transformação em suco e vinho. Então eu falo que exatamente isso. A terra tem aquele ditado, tudo dá, depende da forma que ela é tratada. A uva hoje em Goiás tem mais de 30 municípios que têm uva sendo aí produzida, cada uma com as suas características que a gente chama o terroir, né? Porque ela tem a característica do solo e da terra que ela é plantada, a região que ela é plantada, mas o que eu digo, a uva vem ainda, em volta da uva, vem outras, atividades econômicas, que se você vê hoje em Pirinópolis e na região ali de Rialma, virou turismo gastronômico, porque a pessoa vai visitar um parreiral, ela come um queijo da região também. Toscana do Cerrado. Então eu falo assim, mas é isso, a gente tem que diversificar a economia, e a terra goiana, ela tem essa capacidade. A Embrapa conseguiu fazer que o Cerrado, aí com seus estudos, durante esses anos todos, a Embrapa é um exemplo para o mundo. Hoje, você vê no Vale do Araguaia, onde se dizia que era uma terra que nada dava, hoje tem soja sendo plantada. O que falta lá é energia, porque se tivesse mais energia, hoje ali seria um celeiro de soja, de milho, de outras, vamos dizer assim, de outras agriculturas que poderiam render muito mais do que só o gado. Eu acho que o caminho é realmente esse, é a pesquisa aliada à política pública
para juntos, né, impulsionar o agronegócio. E eu creio que se não fosse essas duas vertentes unidas uma com a outra, a gente não estaria produzindo o que produz hoje, né, Daniel? Não, de forma alguma. O Brasil, se a gente pegar o Brasil 15, 20 anos atrás, a gente tinha uma agricultura muito fraca comparada com o mundo. E quando a gente fala hoje que o Brasil, ele na soja bate países como Estados Unidos, o próprio nosso vizinho aqui, a Argentina, que durante muitos anos foi muito mais produtor de soja do que a gente, é motivo de orgulho. Nós temos uma pecuária fantástica. Eu acho que há uma grande injustiça quando fala da pecuária com questão de CO2 e tudo mais, quando na verdade é o que você disse, a gente não só planta, como a gente cria boi também, cada vez num espaço menor. E isso é fruto do quê? Fruto de pesquisa, fruto de investimento, fruto de trabalho de uma qualidade fantástica que a gente tem na agricultura. Porque eu costumo dizer o seguinte, a agricultura, para mim, é os dois. É a agricultura propriamente dita, aí, soja, milho e tudo mais, e a pecuária. A pecuária é uma agricultura. Sim. Pastagem, remineralizador na pastagem. Porque ele tem que formar a pastagem. E forma a pastagem, o que é? Uma agricultura que ele está fazendo. E a gente fez um trabalho muito interessante na pastagem. Na pastagem a gente percebeu que o remineralizador ele tem duas funções importantes. Na verdade, três. Uma das funções é recuperação de solo, porque a pastagem naturalmente, não é o agricultor que trabalha com pecuária não investe. Investe, mas é difícil, o boi está pisoteando ali o tempo todo. Você tem um solo que está ali mais rígido, é muito mais difícil você aplicar qualquer tipo, até o químico é difícil você aplicar numa pastagem. Então, quer dizer, é uma agricultura diferenciada. E a gente percebeu que com o remineralizador, a gente consegue ter um pasto mais sadio. A gente tem comprovação disso em vídeos que nós fizemos, onde o pasto durou mais tempo. Nós tivemos pastos que nós fizemos, onde teve 4, 5 pisoteios dos bois e ainda estava crescendo o pasto. Então, é fantástico nesse sentido. Você tem a recuperação do solo, porque ele é mais permeável que o líquido nessa situação. Quando você faz ele a lanço, ele de uma forma ou de outra ele vai ser absorvido pela terra e você mantém aquele solo numa melhor condição. E no caso do confinamento, você tem uma questão de sanidade. Por quê? Se você aplicar o FMX ali onde o boi está confinado, você diminui a doença de casco dele, porque você vai diminuir a umidade ali. Você está iniciando já um organo mineral, porque você está misturando ali o dejeto do boi com o remineralizador, então já é o princípio de um organo mineral que vai poder ser utilizado na própria pastagem. E você diminui a mosca de chifre. Por quê? Porque como você tem toda aquela absorção do FMX, que é o caso do estresse hídrico, a mesma função que ele tem de absorção de líquido, ele vai ter da urina e tudo mais do boi. O que vai diminuir o quê? A mosca de chifre. Então você vê o quanto é diversificada a utilização do remineralizador. Ele não é só ali para você aplicar no solo e ter um milho, uma soja, não. De uma grandeza que às vezes assim, eu falo que nesses últimos 10 anos tem sido uma alegria imensa trabalhar com o remineralizador, porque a gente aprende todo dia e todo dia acha uma nova aplicação para ele. Bacana, daria pra gente ficar aqui horas e horas falando desse assunto, mas eu queria já partindo pro nosso final, você desse as suas considerações finais justamente sobre esse programa, o que o produtor rural pode esperar e quais as novidades aí que a Trato vai trazer. Bom, acho que o produtor rural ele pode ter certeza de uma coisa, que é muito importante. A gente tem material suficiente para atender toda a agricultura do Centro-Oeste e de outros estados. Porque não adianta a gente falar de uma matéria-prima nova e você não poder atender. Então, quando a gente foi convidado pelo governo do estado para fazer parte do programa, a primeira preocupação nossa foi essa, ou de ter a garantia de atender todos os agricultores que nos procurarem. Nós fizemos também alguns estudos e fizemos uma decisão interna de diminuir o custo
do nosso material para o agricultor, porque a gente acha que a gente tem que popularizar o remineralizador. Então, o agricultor que nos procurar vai ver que o nosso material é infimamente mais barato do que o químico. Então, eu diria que o agricultor ele vai ter aí dois benefícios de início, na parte de custo e na parte de melhoria do solo dele. No que se refere a pesquisas, como a gente é uma empresa do agronegócio, a gente vem pesquisando todos os anos, a todo tempo, novas formas de aplicação, novas misturas, tudo para trazer para o agricultor uma forma racional, econômica, dele substituir o químico pelo organomineral ou pelo remineralizador, que são os materiais que a gente utiliza. E como novidade, a gente tem um projeto que a gente pretende implementar daqui a 2 anos, que é o remineralizador paletizado, onde ele vai ter o mesmo formato do fertilizante, mas de uma forma natural, onde ele vai poder aplicar não só a lanço, mas diretamente na linha de plantação. Bacana demais. Falando com o Joel também, Joel, queria que você falasse os próximos passos desse programa, o que o produtor rural pode esperar, e logo mais a gente dá o serviço aí nas redes sociais de vocês para todo mundo acompanhar. Olha, o importante é ter segurança nos passos que nós vamos dar. Então, a Embrapa, junto com a Universidade Federal, o governo de Goiás, os pesquisadores, vão agora, nesse momento, fazer todas as certificações, acompanhar o processo para dar a segurança para que essas pessoas que vão utilizar esse produto tenham certeza que vão ter o sucesso no uso desse produto e desse remineralizador. Então, isso é que eu falo que é a segurança até jurídica do agricultor e também a segurança, vamos dizer assim, moral de utilizar um produto que realmente tenha um resultado em que ele não seja enganado e que ele não seja ludibriado por empresas ou por produtos que não venham a dar o resultado que ele precisa. Então, o que nós estamos fazendo é isso, os estudos científicos aprovados no Ministério, com os cientistas das universidades, investimento do governo estadual. O governador Ronaldo Caiado é o maior interessado em que isso tenha resultados positivos, porque a gente sabe que Goiás é um estado que tem muita extração mineral. Nós temos lá em Catalão o Nióbio, que tem uma grande, uma das maiores mineradoras do mundo. São 6.000 funcionários que trabalham na mineradora em Catalão. O Nióbio também tem uma capacidade, o rejeito, a gente fala o resíduo, se misturado a outros tipos de produtos que possam vir a ser agregados, ser um grande fertilizante. Então, os produtos que são aí utilizados e tidos como resíduos, os pós de pedras que são utilizados na produção mineral do estado de Goiás, ainda tem muita coisa a ser estudada, tem muita coisa ainda a ser divulgada, mas nós temos que ter aí a responsabilidade de fazer isso com os cientistas, que são aqueles que têm a capacidade técnica, e com a Embrapa, que é uma referência mundial, aonde o selo de qualidade e o selo de garantia para que o agricultor tenha ali a credibilidade e a confiança em adquirir o produto correto. Bacana. Você aí que ouviu, nos ouviu e viu também, você vai ter que estar acompanhando, né, Pedro? Porque tem muita coisa para acontecer, tem pesquisa para rolar, tem muita coisa a se descobrir nesse caminho, mas quer saber o passo a passo? @daniel.a.antunes, está aí na tua tela, @Joel Braga Filho, também o Instagram dele está aí na tua tela, @Trato, com 2 T's, agro tá aí também, @SIC Goiás, que é a Secretaria de Indústria, Comércios e Serviços. Tem muito chão pela frente, mas a estrada é boa, né, Pedro? Exato, né? É um campo que está se abrindo aí agora com esses programas de incentivo do governo, mais as parcerias, né, público-privadas que vão impulsionar o negócio, eu tenho certeza que vai dar bom.
é boom com certeza do agro, e cada vez mais o agricultor vai ter opções e opções sustentáveis para o seu negócio. Espero que você tenha gostado. Fique acompanhando também sobre esse programa de remineralizadores de Goiás no nosso portal de notícias Agro2, agro2.com.br, em todas as nossas redes sociais, @portalagro2. E como o Pedro fala, curte, deixa o seu like aqui, paga a gente, né, Pedro? Paga nós, aperta no vermelho aqui embaixo, inscreve no canal aí, ó, e compartilha esse conteúdo. Isso aí, ative o sininho, toda semana 2 episódios sobre diversos assuntos do agronegócio para você. Espero que você tenha gostado. Daniel, Joel, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço, e estamos sempre à disposição, principalmente no setor de mineração, para poder contar novidades aí junto com o agro. Daniel, muito obrigada. Obrigado eu, e quando quiserem, estão convidados para tomar um café com a gente, conhecer de perto como é a nossa operação e mostrar para o agricultor, não só aqui no estúdio, mas em loco, como funciona a produção de um remineralizador. Bacana. Fica o convite. Muito obrigada pela sua participação até aqui e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.